Quero dar um bom dia especial para quem está nos assistindo. Tanta câmera que a gente... Para aquela... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O bispo está on? Bispo, beijão. Ótima recuperação. Semana que vem estamos jogando vôlei. Em nome de Jesus. Amém? Eu creio. Recebe aí, a cura já parte... Isaías 53, a cura já parte para a sua vida. Amém? Você já é curado. Amém? Glória a Deus. Quem está aqui nos visitando pela primeira vez hoje? Levanta a mão. Todo mundo aqui já veio na Lion? Todo mundo? Que bênção. Glória a Deus. Você que está nos assistindo aí pela primeira vez, Deus te abençoe. E eu quero te dizer uma coisa. Aperta os cintos, irmão. Você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo 26. Irmãos, eu vou ler aqui, tá? Porque eu olhei de costa ali e não fica muito legal. Quem aqui já votou? Já votou? Já votaram? Amém. Glória a Deus. Êxodo 26, versículo 30. Todo mundo achou? Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás, repita comigo, um véu. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, com querubins da obra-prima, se fará. E colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus cochetes serão de ouros, sobre 4 bases de prata. Pendurarás... Vamos voltar. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este fará o quê? Entre o santuário e o lugar santíssimo. Algumas versões estão entre o lugar santo e o santo dos santos. E porás coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Queria que você estendesse as suas mãos e pedisse 2 coisas para Deus. Primeiro, que Ele me use para poder transbordar essa palavra. E a segunda, que eu consiga acabar antes da 1h. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, Senhor, em submissão a Ti, ao Teu Espírito, Santo Espírito, meu amigo. Eu preciso, Senhor, da Tua influência na minha vida para poder transbordar essa palavra, para que essa palavra traga mudança para as nossas vidas. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, como Teu vaso, Senhor, e que eu possa aqui ser cheio, Senhor, para transbordar para os meus irmãos. Em Teu nome santo, Jesus, nós Te agradecemos por esta manhã. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Irmãos, Deus mandou construir o quê? Um tabernáculo. E no tabernáculo, Ele mandou construir, além de diversas coisas, Ele mandou construir 2 lugares. O lugar santo e o santo dos santos. Nesta versão, está dizendo o santuário e o lugar santíssimo. Repita comigo. Santuário, lugar santíssimo. O que separava o santuário do lugar santíssimo? Como que era esse véu? Porque quando a gente fala véu, a gente imagina o quê? O véu de noiva. Quem imagina que véu de noiva? Levanta a mão. Quem imagina aquele véu da cortina? Sabe aquele véu da cortina? Levanta a mão, levanta a mão. Tá. Agora, pega o seu celular. Pega o seu celular, levanta o seu celular. Deixa eu ver os Nokia tijolão. Levantou seu celular?
Seu celular tem mais que 12 centímetros de altura? O véu que fala aqui era uma cortina que tinha de espessura a altura do seu celular. Põe o seu celular deitado assim, ó. Colocou? Olha o tamanho da espessura desse véu. Então, quando a palavra fala véu, a gente acha que é uma coisinha simples, que é um paninho, que é um véuzinho, que é um tecido transparente. Mas não, era um tecido grosso, de linho torcido. Tem histórias que dizem que eles pegavam carros de boi e colocavam de um lado e do outro, para que esse véu fosse rasgado, e não conseguiam. Tamanho era a espessura e a qualidade dele. Não é a qualidade que eu queria falar, é outra coisa. Amém? A sua intensidade. Obrigado, meu irmão. Esse era o véu. Você consegue entender que não era uma coisinha simples? Agora, por que tinha o véu? Por quê? Primeiro vamos falar, para separar, o lugar santo do Santo dos Santos. O santuário do lugar do Santíssimo. É isso? Agora eu quero que você entenda, ou pense comigo uma coisa. Existia um tabernáculo. E para que existia esse tabernáculo? Para que Deus pudesse habitar. A raiz da palavra tabernáculo é lugar de morada. A raiz da palavra tabernáculo é lugar de habitação. De quem? Então Deus manda fazer um tabernáculo para o povo, ir lá falar com ele, ir lá se relacionar com ele. Não é isso? Porque se Deus não quisesse que o povo fosse lá e levasse a adoração, tudo, ele não precisaria de um tabernáculo. Ok? Mas eu vou te fazer, eu vou pôr a pulga atrás da sua orelha. Quando Deus coloca um pano grosso desse e permite que só uma pessoa entre por ano, é porque ele não queria papo com o homem. Doeu, irmão? O que tinha dentro do tabernáculo? Santos dos Santos e o lugar santíssimo. O que tinha dentro do Santos dos Santos? A Arca da Aliança. O que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso de maná. Muitos falam que isso é o sinal da aliança de Deus com o homem. Se você perguntar para o judeu, ele fala que não. O judeu fala que isso é a própria presença de Deus. E em cima da arca era a mesa onde era feita os sacrifícios. O judeu fala que essa situação, o lugar dos santos era, a arca da aliança era a própria presença de Deus. Tá, tudo bem, mas aonde eu quero chegar? Por que eu estou lendo, nós estamos na graça, e por que eu estou falando de tabernáculo? Porque às vezes, para você entender a graça, primeiro você precisa entender o amor. Ah, agora pirou de vez. E o que o amor tem a ver com o tabernáculo? Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala: se acalme. Calma, irmão. Nem começou, 11:04. Amém? Nós vamos até a 1. Quem vai até a 1? Levanta a mão em nome de Jesus. Se Deus quiser. Senão, a gente passa um pouquinho. Abra a sua Bíblia. Em Levíticos 16, versículo 1. Você vai entender uma coisa aqui agora. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado de quem? Versículo 2. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão
que não entre toda hora no lugar santíssimo, atrás da onde? Continua. Diante da tampa da arca, para que não... Porque, pois aparecerei na nuvem, acima da tampa. Irmãos, os sacerdotes, quando iam entrar no lugar dos santos, eles usavam um incensário, uma fumaça espessa, aquela fumaça, sabe que você está na marginal, aquele caminhão estoura o motor, aquela fumaçona branca, é isso, a fumaça era tão espessa, para que eles não conseguissem enxergar quem? Deus. Por que eles precisavam fazer isso? Para que eles não morressem. Deus não queria a aproximação com o homem. Por causa do pecado, Deus não queria proximidade e nem contato com o homem. Então, quando o homem queria entregar uma oferta a Deus, ele levava aos sacerdotes, para os sacerdotes fazer tanto a oferta de propiciação, como a oferta de adoração. E era o sumo sacerdote, repita comigo, sumo sacerdote. Só ele, e uma vez por ano. E o que Deus fala aqui para Arão, para Moisés? Fala para o teu irmão, não entrar toda hora aqui. Olha isso, irmão. Que Deus é esse? Nossa, que Deus é esse, irmão? Eu quero levar você a pensar hoje. Que Deus é esse? Que Deus é esse que todo mundo fala de um Deus de amor? Que Deus é esse que todo mundo fala de um Deus carinhoso, amoroso? Mas que Ele, as pessoas quando chegavam próximo dEle, morria. Que Deus é esse? Você tem que entender que o véu é o sinal que Deus colocou da separação dele para o homem. O homem estava proibido de chegar próximo de Deus. Aquele véu era uma barreira que, se o homem passasse, o que ia acontecer? Ele ia morrer. É uma triste verdade, mas aquilo era para o homem ficar no seu lugar. Abra sua Bíblia em Isaías 59, versículo 1. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo para que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram você de quem? Quem aqui é mau? Levanta a mão. Só vocês três? Irmãos, colocaram na nossa cabeça que a gente é bonzinho, que o bonzinho vai para o céu, que o bonzinho merece tudo. A nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é a mesma de Caim, ainda que você não acredite. Desculpa você que está aí do outro lado da tela, mas é a verdade. Porque se deixar você livre, o que você faz? Só coisa boa ou só coisa ruim? Levanta a mão quem faz só coisa boa. Levanta que Deus vai te puxar agora. Levanta. Amém? Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Amém, irmãos? Você consegue entender isso? Está muito triste a ministração, eu paro. Mas você está entendendo. Você consegue entender que a nossa natureza é contra Deus? A nossa natureza não está a favor das coisas de Deus. Amém? Quando você coloca um véu grosso desse jeito, o véu tinha 18 metros de altura por 9 de largura.
Aqui nós temos 14 de comprimento, 17 de comprimento por 7,5. Era maior que isso. E imagina grosso assim, irmão. Um pano grosso assim. Eu acho, essa heresia, se for é minha, eu que estou falando. Eu acho que nem o som dava para ouvir do outro lado. Os irmãos aí do som, dava para ouvir um pano desse? Não tem como. Porque se você coloca uma lã de vidro, não é isso? Uma lã de rocha já abafa. Imagina um pano com 12 centímetros de espessura. Era um sinal de que Deus não queria ver ninguém do outro lado e que ninguém do outro lado visse. Amém? Agora, respira assim, ó. Respira, vai. Fala, olha para quem está do seu lado. Fala, acabou. Acabou. Abra sua Bíblia em Mateus 27, versículo 50. Até aqui todo mundo entendeu que Deus queria a separação do homem. Aí vem Jesus. E Jesus vai para a cruz. E lá no versículo 50, você lê isso aqui. Depois de ter bradado novamente alta voz, Jesus entregou o quê? O Espírito. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto 18 metros até o chão, de alto a baixo. Quem sabe quanto mede um poste aqui? Alguém sabe? 12 metros. São mais 6. É um poste e meio. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas partiram. Levanta a sua mão para o céu. Feche os seus olhos. Fala, obrigado, Jesus. Porque eu tenho consciência que o véu que me separava de Deus foi rompido, foi rasgado, e hoje ele não serve para mais nada. Amém? Só isso? Você não pode aplaudir a Jesus? Jesus Cristo, ele concretiza a obra dele que ele foi fazer na cruz. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não foi pego, Deus olhou para ele e falou, você, vai para a terra, morrer por uns aí que não vale nada. Desculpa, irmão, se você se ofendeu que não vale nada. Não foi assim. A Bíblia diz que ele está desde o começo, desde a fundação do mundo. Então o plano redentor de Deus para mim e para você foi arquitetado com Cristo. Amém? Ele não foi pego de surpresa. Então aqui, ele sabia que quando ele rendesse o Espírito, quando ele falasse, pronto, acabou, está consumado. Quando ele fez isso, ele trouxe de volta a proximidade de Deus comigo. Ele trouxe de volta a proximidade de Deus com você. Não há mais sacrifício, não há mais oferta de sacrifício, não há mais oferta de propiciação, não há mais oferta de nada. Por quê? Porque ele trouxe a reconciliação dos homens com Deus. Amém? Deus, a partir desse momento, não deseja mais que você tenha um ritual para falar com Ele. Vou dar só uma apertadinha, irmãos. Deus, a partir desse momento, não deseja que você olhe para Ele como, ó Deus, fogo consumidor. Ó Deus, Criador dos céus e da terra. Calma que você vai entender. Deus, nesse momento, quer que você olhe para Ele como
como Pai. E quando você entende isso, nós vamos até 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Você vai entender como Deus quer que você olhe para Ele como um pai, porque um pai não quer distância dos seus filhos. Vamos lá. Vocês não sabem que são o quê? Vocês não sabem que são? Repete de novo. Vocês não sabem que são? E que o Espírito... Próximo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são, é sagrado. Olha para o seu irmão. Irmãos, daqui até o final do culto você vai olhar mais umas 10 vezes. Olha para o seu irmão aí. Eu não gosto que façam isso, tá? Mas hoje quem está no microfone sou eu, né, irmão? Fala, e aí, santuário? Olha aí para ele, fala, e aí, santuário? Você é santuário de Deus. Agora vamos voltar lá no começo. Lembra o que tinha no santuário, o que tinha no Santo dos Santos, no lugar santíssimo? Tinha um véu, hoje não tem mais. Tinha uma arca, hoje não tem mais. Tinha a vara de Arão, hoje não tem mais. Tinha um maná, hoje não tem mais. Tinha um local feito com ouro, com prata, com madeiras de acácia, hoje não tem mais. Por quê? Porque Deus não quer nada mais que separe o homem dele. Deus quer que você esteja conectado com Ele 24 horas por dia. Amém? A palavra diz lá em Atos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, por mãos humanas. Por quê? Porque quem fez esse templo aí foi Ele. Amém? Vocês estão dormindo? Deus deixa de fazer morada dentro de um tabernáculo físico para fazer morada dentro de mim e dentro de você. Amém? Quer que eu prove isso para você? Quem aqui está entendendo? Levanta a mão. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus 9, versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Olha para o teu irmão. Vai, falta só mais 40 minutos. Olha para o teu irmão. Você que está em casa, olha para alguém e fala assim: você, mas fala você mesmo com autoridade. Você é o maior e mais perfeito tabernáculo que Deus criou. Com todo o dinheiro gasto, com todo o ouro gasto, com toda a prata gasta, naquela época, não se compara a você. Amém? O seu valor para Deus é muito, muito, infinitamente maior do que o valor de todo aquele ouro que foi gasto. Amém? Isto é, não pertence a esta criação. Não é por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Cristo entrou no lugar santíssimo e fez o último sacrifício. Repita comigo: único e último. Não precisa mais. E quando você
11h20, irmãos. Vai dar tempo. Glória a Deus. Eu vou falar até uma coisa que não estava aqui. Quando você se sacrifica para Deus, você anula aquele sacrifício ali. Deus não quer o teu sacrifício, Deus quer o teu descanso. Amém? Levanta sua mão para o céu. Fala, eu não vou me sacrificar. E não vou sacrificar nada do que é meu. Porque o sacrifício único e perfeito já foi feito. Amém? Vamos continuar. Ora, o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de quem? Da nova aliança, para os que são chamados, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate, repita comigo, resgate, pelas transgressões cometidas da primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de quem que é o herdeiro desse testamento? Levanta a mão para o céu. Ou melhor, não levanta não, olha para quem está do teu lado. Fala, e aí, herdeiro? Uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. 18. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, e a todo o povo levou o sangue de novilhos, bodes e também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro. E todo o povo dizendo: esse é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o... Parou? Aspergiu com sangue quem? Quem que é o tabernáculo hoje? Você foi lavado no sangue de Cristo? Amém. E todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Irmão, você é o tabernáculo. Mas como assim? Está louco? Como que eu sou o tabernáculo de Deus? Como que Deus vai habitar em mim? Eu tenho pensamentos que você não tem noção. Eu cometo atitudes que você não tem noção. Eu faço coisas ainda. Deus não pode habitar em mim. Pode? Quer? E habita. Assim é Deus. Ele pega você que é imperfeito e cria em você uma morada, um lugar de habitação. O que significa a raiz da palavra tabernáculo? Uma morada, um lugar de habitação. Esse é o seu Deus. Deus adora um religioso, porque o religioso não consegue entender isso, porque a graça, ela é uma loucura para o religioso, porque para o religioso, ele continua achando que para ele entrar na presença de Deus, ele tem que entrar nos santos dos santos. Bate no peito aí, irmão. Fala, aqui está o santo dos santos, dentro de mim. E quando eu quero falar com Deus,
eu não preciso fazer um ritual de sacrifícios. Eu só preciso fazer uma coisa. Vamos ver quem acerta. Levanta a mão. O que você precisa para falar com Deus? Falar. Você precisa usar uma palavra de 3 letras, curta, chamada Pai. Irmão, você agora é livre. Deus mora dentro de você. Deus quer relacionamento com você. Deus agora olha para você e chama você de minha morada, de meu tabernáculo. É isso que Deus quer. Eu vou falar uma coisa para você que pode te chocar, mas eu vou falar. Falo ou não falo, irmãos? Não, estou com medo. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Quem acha que eu tenho que falar, levanta a mão. Quem não acha? Irmão, mas pode te chocar isso. Deus quer um relacionamento com você de pai. Amém? Deixa eu ouvir. Se é para falar ou não. Muito menos Deus quer um relacionamento com você como divindade. Deus, Ele é um Deus. Quem concorda? Até eu concordo assim. Mas Ele não quer um relacionamento com você de divindade. Deus não quer que você olhe para Ele como um Deus. Deixa isso para quem não conhece. Deus quer que você olhe para Ele como um Pai, todos os dias da sua vida. Repita comigo: muito menos divindade e muito mais paternidade. Amém? Você entendeu isso? Então, na sua próxima oração, ao invés de você começar assim: irmãos, a gente pode ser cancelado por uma coisa dessa. Mas ao invés de você começar assim: Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele já é. Você, quando vai falar com o seu pai carnal, você fica, né? Igual no meu caso, né? Meu pai chama Antônio. Seu Toninho, meu Criador, que me fez junto com a minha mãe. Para! É assim? É assim que você se relaciona com o seu pai? Como que você chama seu pai? Como? E na hora que você está feliz, você chama teu pai como? E na hora que você tem um problema, você chama teu pai como? E na hora que você está desesperado, você chama teu pai como? Não, aí você errou. Eu, quando estou desesperado, eu chamo ele de pai. Porque não dá, tem hora que você precisa dar um grito para aliviar a tua alma. Você é filho e ele é pai. Mas está errado falar uma oração: Senhor Deus, Criador dos céus, da terra, do universo, dos elefantes, da girafa. Não está errado, porque Ele é tudo isso. Mas se Ele mora aqui, por que você vai gastar 4, 5 segundos a mais de Deus, se você pode encurtar tudo para Pai? Quem aqui está entendendo? Amém? Aí você pode falar assim para mim: mas, pastor Lu, eu não consigo me sentir isso. Eu não consigo me sentir filho. E eu quero te falar uma coisa. Você pode ser, sabe aquele pacote de bolacha que a gente compra, que tem aquela bolacha do final toda triturada, toda quebrada? Pode ser você, irmão. Você pode ser aquela Coca-Cola sem gás na geladeira, que você chega louco para tomar uma Coca-Cola para te refrescar, e a hora que você toma está sem gás, e aquilo parece um remédio para o estômago. Não é? Você pode ser isso. Você pode ser o mais desprezado dos homens. Você pode ser uma pessoa que ninguém te dá valor.
Você pode ser tudo isso, mas para o teu pai, você é morada. Para o teu pai, você é tabernáculo. Para o teu pai, você é importante. A religião, ela não ensina relacionamento de pai e filho. Quantos aqui já passaram por outras religiões que não... Eu não gosto de falar essa palavra, irmão. Que não é o evangélico. Para mim, cristão é cristão, irmão. E filho é filho. E não se surpreenda quando você chegar lá na casa do teu pai e tem um monte de filho que você nem imaginava. Amém? Olha para quem está do teu lado. Olhou? É só para você admirar a beleza que Deus fez. É só para você admirar que Deus fez um tabernáculo lindo aí do seu lado. Mas se você não sabe o que eu estou passando na minha vida, eu nem quero, irmão. Se é para chorar, choro pelos meus problemas, não pelos seus. A vida é assim, não é? Estou brincando, irmão. Estou brincando. Choro pelo teu, choro junto com você, se for o caso. Mas você não sabe as coisas erradas que eu faço. Você não sabe a minha situação, o quanto eu estou perdido, você não sabe. Nem preciso. Mas eu sei que existe um Deus que muda a sua história. Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 25. E eu já vou acabar. Nossa, ninguém fez ar, irmão. Todo mundo quer ir embora botar. Vou repetir, eu já vou acabar. Esse ar foi o ar mais falso que eu vi na minha vida. Isaías 25. Cadê o Isaías? Isaías, volta. Irmão, você acreditou em tudo que eu falei até agora? Se você está com uma dúvida, esse texto vai tirar sua dúvida. Amém? É a palavra profética. Neste monte, ele destruirá quem? Lê mais alto, irmão. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos. E a cortina, ele quem? Ele quem? Vamos lá, próximo versículo. Destruirá a morte para sempre, o soberano, o Senhor. Quem que destruiu a morte para sempre? Quem destruiu a morte para sempre? Quem destruiu a morte para sempre? Vocês estão meio a meio, dividido. Quem destruiu a morte para sempre? É Jesus. Jesus destruiu a morte para sempre. Então vamos voltar lá no 7. Por favor. Neste monte, ele quem? Destruirá o véu que envolve a todos os povos, a cortina que cobre a todas as nações. Destruirá a morte para sempre, o soberano, o Senhor. Enxugará o quê? De todo o rosto, e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Próximo versículo. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele, ele nos... Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos, pois ele